boa tarde, boa noite, queridos amigos, queridas amigas do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos então a mais um encontro do nosso quadro Refletindo com Emmanuel, com mais uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, especificamente a lição número 12, Educação no Lar, baseada na seguinte passagem evangélica: Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Emmanuel então comenta: preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter, na invigilância coletiva, a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Bom, meus amigos, que lição contundente de Emmanuel e quantas reflexões ela não traz para o nosso cotidiano, alertando então para a missão do pai e da mãe na terra. Eu selecionei aqui 5 pontos que eu gostaria de destacar na nossa reflexão sobre essa mensagem. A primeira é logo no início da mensagem, quando ele fala que preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem. O que é relevante nós percebemos aqui? Que Emmanuel está identificando um problema de falta de controle dos pais sobre os filhos, sob a justificativa de uma liberação dos instintos, ou seja, uma liberdade do espírito de gozar e fruir da vida como bem lhe entende. Só que essa ideia que é muito difundida nos dias de hoje, porque nós estamos vivendo agora um momento de liberdade. Então tudo se diz que é liberdade após, evidentemente, anos no século XX, no século XIX, de uma educação de certa forma castradora realmente dos filhos, uma educação truculenta. Fomos para o extremo oposto, que é a educação da liberdade, em que cada espírito faz o que quiser e os jovens podem fazer o que quiserem. Mas essa educação, ela perde de vista a necessidade de orientação dos filhos, e isso impõe disciplina. Então temos que tomar muito cuidado, já alerta Emmanuel no começo da sua lição, para essa ideia de que educação é sinônimo de liberdade. Não, educação é sinônimo de orientar, de impor sim uma disciplina em que aquele espírito possa desenvolver suas aptidões positivas, mas também não desenvolver suas aptidões negativas, como nós veremos mais adiante. O segundo ponto é a necessidade de os pais se educarem para bem educarem os filhos. E onde está isso na mensagem de Emmanuel? No seguinte trecho: o homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre e são cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Por que eu digo se educar para educar bem? Porque na verdade aqui Emmanuel coloca os pais que têm um objetivo equivocado na vida, que vislumbram na encarnação objetivos que não condizem com a lei divina. Por exemplo, que priorizam a construção de um patrimônio em detrimento do bem-estar e da educação dos seus filhos. Então, para que nós possamos bem educar nossos filhos, é necessário que nós nos eduquemos e coloquemos em prioridade em nossas vidas
aquilo que efetivamente é prioridade de acordo com a codificação de Allan Kardec. Se nós colocarmos como objetivo, com muita imaturidade, na verdade, psicológica, colocarmos como objetivo aproveitar a vida a qualquer custo, certamente deixaremos a desejar numa missão tão importante que é a missão da paternidade e da maternidade terrestres, né? E a gente aí pode passar para um segundo ponto, também dentro da ideia do primeiro ponto que eu destaquei, que é a ideia de uma ideia muito difundida dentro da nossa sociedade, que é, no caso, a terceirização de responsabilidades. Muito cuidado, meus amigos, com a terceirização dos deveres da paternidade, que se faz muitas vezes baseada na ideia, também difundida na sociedade, de que cabe ao Estado, à escola educar os filhos e que a família não é o lugar adequado para isso. Não, temos que interpretar com muito cuidado essas concepções, porque de fato no Estado brasileiro, que é um Estado laico, nós temos na educação pública, na educação fornecida pelo Estado, parâmetros importantes de cultivo de valores que são necessários ao convívio e sociedade, valores eleitos pela sociedade democrática para reger a vida das pessoas e valores que são então transmitidos aos filhos nos estabelecimentos oficiais e particulares de ensino. Só que isso de forma alguma exclui o dever dos pais de educarem seus filhos. De forma alguma exclui o ônus que cabe aos pais de trazer os seus filhos para uma condição de educação, uma condição de estarem aptos e predispostos a desenvolverem as suas aptidões nessa encarnação. A educação no lar jamais poderá ser deixada em segundo plano. E é por isso, então, que Emmanuel coloca: debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos, ou seja, incertos, que envenenam a alma. Então, os pais, a despeito dessas ideias difundidas na sociedade, de que cabe ao Estado a educação do filho, não podem se eximir dessa responsabilidade. E aí entramos no nosso quarto ponto de destaque. A responsabilidade dos pais é uma responsabilidade perante Deus. Os espíritos sob responsabilidade dos pais seguindo o exemplo dos pais, também são de responsabilidade dos pais no que toca ao que fizeram para que aqueles espíritos pudessem evoluir. Isso é uma ideia muito clara dentro da codificação kardeciana. Se nós pegarmos, por exemplo, a própria mensagem de Jesus, é isso. Quando ele diz: vós fazeis o que também vistes juntos de vosso Pai. Ou seja, eu faço o que o meu Pai diz. E, portanto, o que o meu Pai diz e faz, o que eu vejo no meu Pai, é o que eu faço. Então, o que o meu Pai faz vai refletir em mim. E, portanto, a parcela dos meus erros, é claro que eu como filho tenho meu livre-arbítrio, mas a parcela dos meus erros, no que foi influenciada de forma negativa ou não contida pelos meus pais, é responsabilidade dele. E é por isso que Emmanuel sintetiza de forma muito didática o ensinamento de Jesus, quando coloca: só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ou seja, a regra é os espíritos seguirem seus pais. Só não seguem quando já estão extraordinariamente bem desenvolvidos para resistirem a uma influência negativa, que sabemos não é a regra dos espíritos encarnados na Terra. A regra dos espíritos encarnados na Terra é seguirem o exemplo que encontram no lar, é seguirem as tendências ou as influências daqueles que estão ao seu redor. E como no começo da vida estão ao seu redor seus pais, seguirão as tendências dos seus pais. E, portanto, se é um espírito com uma carga negativa muito grande, que precisa, naquele momento, daquele empurrão positivo, daquela ação enérgica dos pais para colocá-lo no sentido correto, e eles não têm essa ação, eles se sujeitarão a essa influência dos pais e depois as influências negativas que se seguirão em sua vida. Então, isso também fica muito claro quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 14, item 9, os espíritos, especificamente uma das lições mais bonitas do Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, em 1862, ele tem o seguinte trecho de sua mensagem, uma mensagem longa, que se chama A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, que eu recomendo a leitura atenta. Começa em um determinado trecho, Santo Agostinho fala o seguinte: ó espíritas,
Compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo ver entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis, para vós e para ele, outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que fez assim e que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bem dizer. Então veja como a doutrina espírita, nessa lição de Santo Agostinho, corrobora o ensinamento de Jesus e mostra que nessa fase específica da vida as crianças dependem sim dos pais. Dependem dos pais para colocá-los no caminho correto. Isso impõe uma ação enérgica nesse sentido. Uma ação da qual os pais não podem se furtar sob pena de falharem nessa missão. Uma missão que, inclusive, muitas vezes está atrelada ao resgate de débitos que nós temos para com aquele espírito e que aquele espírito possa vir a ter conosco. E como isso é uma realidade da qual não podemos escapar, é a nossa missão, enquanto pais, buscar a todo custo colocar os filhos no caminho correto. É uma responsabilidade que nos foi concedida por Deus, como bem coloca Santo Agostinho nessa mensagem. E podemos prosseguir nos nossos estudos para fechar essa análise dessa mensagem de Emmanuel, que é tão contundente, com as questões 774 e 775 do Livro dos Espíritos, em que nós fazemos um fecho desse nosso estudo, voltando ao item número 1 de reflexão, que foi no sentido de que a educação hoje estava voltada para a liberdade dos instintos e não para a disciplina. Como que é colocar os laços de família num segundo plano em detrimento da liberdade, ou colocando os laços de família no segundo plano em detrimento de eventualmente instituições oficiais de ensino ou instituições particulares de ensino. Mas quando olhamos a questão 774 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Ao que os espíritos respondem: diverso do dos animais é o destino do homem. Por que então querem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então veja a finalidade dos laços de família e, portanto, a finalidade da paternidade aqui na Terra, da paternidade e da maternidade aqui na Terra. Ao robustecimento dos laços entre os espíritos nessa escola chamada família. E no arremate da questão 775, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos são diretos: uma recrudescência do egoísmo. Então, meus irmãos, vamos atentar para a responsabilidade que envolve a paternidade e a maternidade sob todos esses ângulos que nos traz a lição de Emmanuel. O ângulo da necessidade de cultivar valores e virtudes em nossos filhos, de não nos esquivarmos desse desafio, de não nos esquivarmos desse dever, para que assim possamos cultivar valores relevantes que não permitam o crescimento do egoísmo. Muita paz a todos.